Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa live. Deixa eu convidar a Rosilene. Pronto. Rita, seja bem-vinda. Adriano, seja bem-vindo. Nel, obrigada, Adriano. Para estar com você melhor. Obrigada. Pronto. Boa noite. Gente, por favor, envia aí o coraçãozinho, que quando vocês clicam no coração, ajuda a divulgar a live. Hoje a gente vai falar sobre a nossa campanha Viva as Diferenças. Foi monitorada, orientada pela psicopedagoga Rosilene Ferreira. E hoje ela vai falar sobre deficiência em diferentes perspectivas. Não é, Rose? Isso, isso. Aí a gente teve um pequeno problema, não conseguimos fazer a live como tínhamos prometido no Facebook e resolvemos mudar o horário e redirecionar para cá. Então, depois as pessoas que não têm Instagram, por algum motivo não puderem hoje estar conosco aqui ao vivo, podem assistir depois pelo YouTube, pelo link que eu vou disponibilizar lá no Facebook. Obrigada, Nelson. Boa noite, Noemi. Obrigado, Pro Rita. Obrigada, Noemi. Bem-vindas. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui um pouco. Eu sou Michele Rodrigues, que estou coordenando aqui o Projeto Conexão. Projeto Conexão Escola Direitos Humanos, existente desde 2018, através de um curso na CRDH, UNEB, de Direitos Humanos, e também a minha participação no programa Agente da Educação, daqui da Prefeitura de Salvador, que visa combater a evasão escolar. Então, nasceu esse desejo de fazer um projeto que focasse para escola, família e comunidade. E hoje eu estou mais à frente desse projeto, da equipe que estudou junto comigo, somente quem está agora sou eu. Então, hoje eu fiz algumas mudanças, nós estamos à frente, eu estou aí à frente, e temos alguns colaboradores. E uma das colaboradoras é Rosilene, que ela é pedagoga, ela é psicopedagoga, ela é especialista em habilidades emocionais, ela é muita coisa, viu, gente? Ela está fazendo inclusão, ela vai se apresentar melhor e vai falar. E eu também sou a proprietária do Instituto Michele Nicanor. Esse instituto, a gente faz feiras, eventos, cursos, palestras, tudo focado na área de educação. Certo? Também estou pesquisando a língua árabe, estou fazendo pós também inclusão social, projetos de inclusão social, perdão, projetos sociais, muito focada em você, projeto de elaborações de projetos sociais, perdão, gente. E também sou educadora, já escrevi um livro sobre evasão. Só para quem não me conhece ainda, saber um pouco da minha história. E hoje o tema vai ser deficiência em diferentes perspectivas. Rosilene, pode começar a se apresentar aí, para as pessoas que não me conhecem conhecer. Boa noite, Patrícia. Estou muito feliz em ver você aqui. Para quem não conhece Patrícia, eu fiz uma pequena live com Patrícia. Patrícia é uma das, faz parte do projeto dele. Obrigada, Patrícia, por estar aqui, viu? Meu nome é Rosilene, né? Rosilene Ferreira. Eu faço parte do projeto Conexão Escola, fui convidada por Michele para fazer parte. Primeiramente, eu sou professora, né? Sou pedagoga, psicopedagoga, fiz especialização em competências socioemocionais. Estou fazendo uma pós-graduação agora em inclusão, tá certo? Fiz psicopedagogia. E aí, como nós estamos nesse mês de setembro, nós temos a primeira campanha falando sobre a depressão, o suicídio em nossas crianças, nossos adolescentes. E agora resolvemos falar um pouco
né? Porque esse assunto é muito pertinente, muito importante, sobre a inclusão. É muito falar de inclusão. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, porque realmente é um assunto muito extenso. Então, eu vou tentar deixar algumas contribuições para vocês, tá certo? Quem quiser saber mais um pouco, a Michelle pode estar deixando, certo? A gente pode estar tirando algumas dúvidas depois. E aí eu vou falar um pouco de como nasceu essa campanha que foi junto com a Michelle, com esse projeto que a gente vem trabalhando aí durante a semana sobre alguns vídeos, certo? E sobre algumas práticas também que eu viciei em sala de aula. E, graças a Deus, sempre quando eu fui para a sala de aula, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com essas crianças de inclusão. Realmente é um desafio muito grande quando nós estamos em sala de aula e a gente se depara com essas crianças de inclusão. Mas eu acredito muito na educação e no desejo, né, do educador estar procurando sempre estar se qualificando, tá certo? Porque quando a gente se depara com essas crianças de inclusão, porque eu vou citar algumas deficiências, muitas vezes a gente fica se perguntando o que fazer, não é isso? Então, a gente tem que ir em busca. Então, há muito tempo atrás eu me formei. Na época não tinha nem a pedagogia quando eu me formei. Né? Eu me formei no magistério. E quando eu me deparei com minha primeira aluna de inclusão, a gente nem ouvia falar de inclusão. E aí eu tive que, no ditado que nós dizemos, se virar nos 30. E eu fui em busca disso. Por que eu fui em busca disso? Porque eu acredito na educação. Eu acredito na inclusão. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter, aí eu vou para as competências socioemocionais, eu preciso ter empatia, eu preciso ter persistência, eu preciso ter foco, eu preciso ter responsabilidade, para eu lidar com essas crianças de inclusão. Então, eu comecei a ter esse olhar, tá certo? E perceber que as escolas, tá certo? As escolas brasileiras, elas têm um desafio muito grande, tanto as escolas, quanto os educadores e quanto as famílias dessas crianças. Os educadores, porque muitas vezes eles não estão preparados para ter essas crianças, as escolas, porque muitas vezes elas não estão também preparadas fisicamente para ter essas crianças, e as famílias que ficam à procura de uma instituição que reconheça e respeite os direitos educacionais das pessoas. Então, tudo isso envolve, né? A família, o educador, a escola, tá certo? Eu, por acreditar muito nisso e ter sempre a oportunidade de ter, graças a Deus, esses alunos comigo, isso fez com que eu percebesse que a inclusão deveria receber uma atenção maior, e realmente precisa receber uma atenção maior em relação às políticas públicas, inclusive quando se trata da formação dos docentes. Então, quando se trata da formação dos docentes, é muito importante que os profissionais de educação entendam que é possível tornar o processo de inclusão mais digno. Nós educadores, a gente precisa entender isso, certo, gente? Então, quando a gente tem a responsabilidade com a educação, a gente consegue entender isso. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não é. Mas quando a gente quer, a gente consegue, tá certo? Então, a gente precisa perceber que isso é possível, tornar esse processo de inclusão, tá certo? Mais digno, mais respeitoso, tá certo? Para os nossos alunos e para a família, tá certo? Porque a família está envolvida nisso, a família precisa se sentir segura. Então, nesse sentido, o primeiro consenso é construir
na escola, tá certo? Uma escola de inclusão. E perceber que essa escola é uma ação institucional e de responsabilidade coletiva. Porque a inclusão, ela é coletiva, certo? A inclusão, ela não se faz sozinha. Como a Rita está dizendo, ter sensibilidade, ter empatia, ter respeito, ter formação continuada. Nossos docentes, eles precisam ter formação continuada. Eu mesmo me deparei com muitos desafios. Se eu não acreditasse na educação, se eu não tivesse persistência, se eu não tivesse foco, eu não corria atrás. Então, nós precisam, eles precisam ter essa persistência e buscar. Porque é muito isso. Você não vai se deparar, não, porque nós vamos se deparar com isso. E interessante que sobre essa temática, né, de deficiência, a gente fez algumas enquetes durante a semana e aí eu pude observar ainda os conceitos, né, Rose, que as pessoas ainda têm, né, da deficiência, né? As pessoas ainda têm a definição de deficiência, a gente viu algumas contribuições, não vamos citar nomes para poder reservar a identidade das pessoas, mas aí a gente viu que algumas pessoas colocavam que uma pessoa assim, com defeitos, outras citavam que era uma pessoa que merece muitos cuidados. Então, as pessoas ainda estão nesse pensamento, né? Da forma que uma pessoa com deficiência, ela tem um defeito, falta eficiência, algo que funciona de maneira problemática, ineficiente, né? E tudo isso, gente, também tem raízes históricas, né? A gente for pesquisar, a gente vai ver que antigamente, na história, eles visavam classificar as pessoas porque eles queriam também, estavam por trás também, o capitalismo. Por exemplo, aqueles testes, né? A gente estava conversando sobre isso essa semana, os testes psicológicos que eram aplicados para verificar, né? Se a pessoa era apto ou não, era mais produtivo ou não. E aí segregava aqueles que eram ineficientes. Então, eles eram encaminhados para aquelas instituições, porque nesses testes diziam que eles não podiam colaborar, e isso era não colaborar com o capitalismo. Enfim, né? Era um modelo clínico, era um modelo médico. Porque aí colocava no sujeito, como a gente estava conversando essa semana, a responsabilidade pela sua deficiência. Mas aí a gente sabe que a inclusão hoje, a concepção de deficiência na perspectiva inclusiva, ela tira do sujeito essa responsabilidade, né, pela sua deficiência e coloca no ambiente, como você trouxe, né? A adaptação do ambiente, ou seja, ela tem uma perspectiva social, né? Ela tem outra. E isso foi a partir de 2006 que a gente sabe que começou a estabelecer essa nova definição de deficiência, que a gente sabe, até você citou, a gente citou essa semana, não mais se chama a pessoa de... Como é os termos que usavam antes, meu Deus? Me fugiu agora da memória, mas era pessoas portadoras de deficiência, de necessidades especiais. Então, de 2006 para cá mudou essa nomenclatura. Mas essa questão das pessoas ainda ter um conceito errado, ainda tem muito a se construir. Né? Porque as pessoas ainda têm esse conceito de que a pessoa com deficiência é uma pessoa assim, excluída, né? É uma pessoa assim que, coitada, do lado. A gente ficou muito admirada com as colaborações que a gente recebeu, não foi, Rose, dessa semana? Foi, porque há muito tempo atrás, né, isso como você falou, há muito tempo atrás, as pessoas com deficiência, elas eram chamadas de pessoas inválidas, incapacitadas, eram pessoas impedidas, entendeu? Excepcionais. Então, eles acreditavam que essas pessoas eram incapazes de fazer alguma coisa, entendeu? Então, depois da lei, que é uma lei recente, a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que conceitua a expressão
pessoa com deficiência, que considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, entendeu? Que isso já é mais recente, tá certo? Então, foi algo que veio, foi uma conquista muito grande que teve. Mas isso demorou muito tempo, tá certo? Porque há muito tempo atrás, essas pessoas eram vistas, tá certo? Como pessoas inválidas, pessoas impedidas, pessoas excepcionais, tá certo? Pessoas que eram incapazes de realizar qualquer coisa. E nós vemos em alguns lugares, tá certo? Que tem pessoas ainda que olham para essas pessoas com preconceito. E essas pessoas, gente, sentem no olhar. Elas sentem, só em você olhar para elas sentem se você está olhando com preconceito ou não. Elas são seres humanos, gente. Elas sentem, elas são sensíveis demais. Eu acho que até mais que a gente. É Elas verdade. sentem só em um olhar. Eu sempre digo, né, aonde eu trabalho, eu sempre tenho crianças de inclusão. E eu gosto, amo. E não é com a mesma deficiência, com a mesma dificuldade, não. E eu sempre corro atrás. E são crianças maravilhosas de se trabalhar. Ótimas de se trabalhar. São descobertas, e elas acabam ensinando a você. Você ensina para ela, é uma troca. São coisas que você aprende que você fica assim maravilhadas. Então, cabe você, como educador, ir atrás, ir além. Eu tive um aluno, quando eu entrei, eu sempre trago isso, eu tive um aluno que, quando eu entrei na escola, que até hoje eu sou apaixonada por ele. Ele é uma criança sensível demais. Ele é um doce de criança. Eu conheço ele de todas as formas. Eu sei quando ele está triste, eu sei quando ele não quer fazer uma atividade, eu sei como ele faz a avaliação dele, eu sei quando ele quer assistir aula, porque são coisas que você vai descobrindo neles que você vai buscar. E quando você pega a confiança dessas crianças, você vai longe. Você vai longe. É uma confiança que ele tem em vocês, na gente, né? Desculpe, na gente, professor, que ele só faz se você mandar uma avaliação, uma atividade, e se botar um outro no seu lugar é complicado. A minha coordenadora dava até risada, porque eu dizia, Pro, como é que ele vai ser no ano passado? Como é que ele vai ser para o ano, Pro? Ô, Pro, estou preocupada, porque para o ano ele vai ter vários professores. Ela, calma, Rose. Tenha calma que vai dar tudo certo. Não, Pro, mas como é que vai ser? Poxa, eu não vou... Porque eu ficava me preocupando. Como é que ele ia se sair no outro ano? Mas por quê? Porque ele ficou comigo 2 anos e só era eu. E aí eu ficava me preocupando como é que ele ia se sair no outro ano com vários professores. Mas graças a Deus, ele se saiu muito bem. Ele tá bem, ele tá ótimo, ele sempre vai me ver na sala, sempre vai lá me dar um beijo. Mas assim, é algo que você conquista aos poucos. Tá certo, gente? E interessante, Rosilene, que você falou aí, né, de barreiras, né, que às vezes a gente, educador, a gente sabe dos desafios que são inúmeros, de infraestrutura arquitetônica de uma escola, mas a gente tem que ter cuidado para não colocar também esses impedimentos em nós também, porque assim, a gente tem que começar a reavaliar, né? O que a gente realmente quer, o que realmente a gente gosta, porque se você vai trabalhar com uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa desse público, você vem carregada de preconceitos, carregada de discriminação, como é que você vai lidar com uma pessoa assim? Então, se nós identificamos em nós esse tipo de
preconceito, discriminação, a gente tem que começar a repensar qual a área que a gente quer mesmo, onde a gente está querendo chegar. Porque esses impedimentos intelectuais, sensoriais, físico deles, não pode ser um impedimento para que a pessoa aprenda. Não pode obstruir a aprendizagem. Essa perspectiva já mudou, né? Essa perspectiva era antiga. Agora a gente está em outras perspectivas. Então, está na hora da gente repensar se é isso mesmo que a gente quer. Porque, como você falou, eles percebem no olhar, as pessoas percebem. Então, se você é educador, você já tem um preconceito, a discriminação, ou aquele rótulo, você já rotula, aquele preconceito atitudinal, como é que você vai lidar com essa situação? Então, essa fala tua foi bastante interessante nesse sentido. Está na hora da gente parar para repensar mesmo. Porque, a título de informação, a BNCC ela vai ter que ser readaptada até dezembro. Então, é uma realidade que cada dia mais aumenta e todos nós, não só da área de educação, outras áreas também, vão ter que se adaptar. E agora a gente está em uma pandemia. E aí, como é que vai ficar se a gente tem isso dentro de nós? É uma coisa interessante que Rosilene trouxe para nós refletirmos, né, Rose? Isso. É a mesma coisa, Michelle, quando eu falo de incluir e integrar. As pessoas, quando a gente fala de crianças de inclusão, as pessoas confundem muito incluir, né, e integrar. É totalmente diferente. Eu não posso simplesmente pegar uma criança e jogar em uma sala de aula. Isso não é inclusão. Boa noite, Ju. Jussara Lira. Boa noite, seja bem-vinda. Isso não é simplesmente incluir. Gente, incluir é totalmente diferente. É algo muito amplo, é algo coletivo. Integração pode ser algo visto como esforço unilateral. Tá certo? Quando a pessoa com deficiência, ela tem que se adaptar ao que já existe na sociedade. Imagine, a pessoa com deficiência está tendo que se adaptar. É totalmente de inclusão. Quando a gente fala de inclusão, é muito mais complexo, certo? Ela vai se englobar a tudo, que neste caso é a sociedade que deve mudar a sua cultura. Certo? Então, tem que haver uma quebra de paradigma. Certo? Então, a sociedade que tem que mudar, permitir que todos tenham as necessidades atendidas. Isso que é inclusão. Então, a gente tem que começar a desassociar isso. Integrar é uma coisa, incluir é outra. E seguindo essa visão, que se cumpre a nossa Constituição, a qual diz que todos somos iguais, independente do que são ditos normais, né? Que mais são ditos com deficiência. A nossa Constituição deixa bem claro que todos nós somos iguais. Então, inclusão é isso. Quando diz assim, integrar. Sim, integrar é totalmente diferente. A pessoa com deficiência, ele já tem que se adequar àquilo ali. Como eu disse a vocês, a pessoa com deficiência, ele já percebe a discriminação. Ele precisa se adaptar a uma escola, ele precisa se adaptar aos colegas, ele precisa se adaptar ao professor. Tá certo? Ele precisa se adaptar à estrutura da escola que vai receber ele. Então, inclusão é totalmente diferente. Quando a gente fala de inclusão, tá certo? É quando a sociedade é ela que tem que mudar. Nós precisamos mudar isso. Certo? Então, a gente tem que começar, os educadores, eles precisam começar a partir de aí. Inclusão é uma coisa, integrar é outra. Tá certo?
É isso que eu quero E, que vocês... Rose, desculpe. E outra coisa também, Rose, o que a gente estava falando da questão do professor. Me desculpe se foi incômodo para alguém, mas assim, a gente está falando da nossa própria vivência e como atuação que nós temos na educação. E a gente sabe que a criança, ela aprende com afeto. Isso é notório. A criança, ela aprende quando a gente traz isso, essa colaboração, de que tem que rever, refletir, porque assim, se nós pensamos em ensinar, em cuidar do outro, e aí a gente é carregado de preconceito, então a gente tem que repensar se a gente quer realmente isso, se a gente realmente tem esse desejo de ensinar, onde é que estão nossos princípios. Porque o aluno, ele aprende, gente, por meio do afeto, por meio de vínculos. A gente até já citou isso, da relação. Então, se a gente tem esse preconceito dentro de nós, mesmo diante de todos os desafios que nós sabemos, ninguém é inocente, mas se a gente também não olha para nós, como é que a gente vai trabalhar com a criança assim? Então, quando a gente fala isso, é nesse sentido. A gente sabe do desafio. Rosilene, ela é atuante em sala de aula. Todos nós sabemos, mas aí a gente tem que repensar sobre nós, porque a gente vai se deparar com essas situações cada dia mais. Então, será que é isso mesmo que a gente quer? Isso. Então, quando eu falo de integração, integração é algo individual. E inclusão, tá certo? É algo mais coletivo. Então, para que ocorra, tá certo? Essa ruptura, é preciso que haja uma mudança cultural, ó, uma quebra de paradigma, tá certo? É preciso quebrar isso. A partir de então, é necessário que faça mudanças para atender a todos e não apenas, tá certo? Alguns, mas sim a todos. Então, é através do processo de inclusão que é possível reconhecer, tá certo? Que todos são diferentes. Então, a gente fazendo a inclusão. E aí vai passar a ser o quê? Valorizar. Então, a gente E aí, precisa, Rose, o que é que... Sim, desculpe. Pode falar. tá certo? Ninguém precisa disfarçar suas limitações. Não. Ninguém precisa passar as limitações. Tá certo? Nós precisamos aprender a conviver com elas. Ninguém precisa passar. As pessoas precisam aprender a conviver com elas. Então, a escola, ela só vai se tornar inclusiva quando reconhece o quê? As diferenças do aluno diante do processo educativo. E busca a participação de todos. Fazendo o quê? Adotando novas práticas educativas. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. A partir do momento que a escola busca novas práticas educativas, ela consegue trabalhar, sim, o processo da escola. Tanto os alunos, tanto os educadores, tá certo? E os educadores, Sim. gente, tá de tudo. Ele está ali na sala de aula. Ele tem como buscar, sim. A inclusão, como eu disse lá atrás, não é apenas você pegar seu aluno e jogar lá, não. Não é isso. Como eu disse a vocês, eu fico chateada, horrorizada quando eu vejo pegar e jogar. Não é isso. Não é isso. É mais do que isso. Tá certo? Uma inclusão é mais do que isso, gente. Trabalhar com crianças de inclusão é maravilhoso. É um desafio. Eu não vou dizer para vocês, não, é um desafio, mas é muito gostoso. Vocês descobrem muita coisa boa. Vocês, vocês vão em busca mesmo e vocês conseguem. Tá certo? Hoje, no processo de inclusão, a gente precisa estudar muito. Porque, como eu estava dizendo a Michelle, cada dia que passa, vem muita coisa aí. Muita coisa nova, tá certo? Cada dia que passa, aparece muito mais coisa.
E a gente precisa correr atrás. Se eu ficasse estagnada atrás, eu não poderia ter ajudado os meus alunos especiais. Então, eu tenho muita gratidão a eles em relação a isso, porque eles fizeram com que eu fosse buscar mais e mais. E eu pretendo buscar mais e mais, para eu ajudar mais e mais, eu espero que eu tenha muito mais na minha sala de aula, para eu poder buscar mais e eu ajudar mais. Eles são especiais mais. Pode falar, amigo. Ô, Rose, os professores, né? Eu recebi muitos e-mails. E um que mais que me chamou a atenção é que os professores, às vezes, tem muitas falas disso, dos professores, de nós, né, educadores. Mas eu não fui preparada para isso. Nenhum, na verdade, nenhum de nós fomos preparados, né, para isso. Aliás, é como eu falo, a educação é uma caixinha de surpresa, né, Rose? Todo dia uma novidade. Mas qual é a dica, Rosilene, que você dá com sua experiência aí, para essas pessoas que às vezes se sentem assim seguros, as pessoas que estão entrando agora na área, o que vai entrar, o que pensa em entrar? O que é que você fala sobre isso? A minha contribuição que eu dei, a minha dica, na realidade, que eu deixo é sempre estar se especializando e buscando, certo? Cursos, oficinas, seminários, e lendo bastante, procurando fazer mini cursos, pós-graduações. Por quê? Porque você vai buscar, tá certo? Para estar ajudando, para estar se qualificando. Porque se você não fizer isso, você fica lá atrás. Então, você precisa fazer isso. Tá certo? Você precisa, porque, infelizmente, a faculdade não te dá essa experiência. Você precisa ir. Realmente, eu aprendi muito na prática, mas eu corri atrás. Eu tive realmente coordenadoras, certo? Que me ajudou muito, tá certo? Mas eu também corri atrás. Corri muito atrás, tirei muito dúvida, quem é minha coordenadora sabe, abusei muito, eu quero isso aqui, como é que faz? Me ajude, eu não sei fazer isso. Estou aqui embaralhada, me ajude, como é que faz isso aqui? Então, mas a gente tem que correr atrás. E, em primeiro lugar, afetividade, empatia, responsabilidade com essas crianças. Porque se ele não vê em você empatia, afetividade, não adianta que você não vai para lugar nenhum. Porque são crianças que aprendem, e as ditas normais, que nós dizemos que são normais, só aprende com a fé. Imagine as crianças 5. Vocês acham que vão aprender como? Verdade. E a gente nunca vai estar preparado, né, Rosilene, que você falou isso para mim. Porque cada dia mais é um novo desafio. Então, a gente sempre tem que buscar a formação continuada a cada dia. Nós aprendemos com o outro, como você disse, sua experiência com a sua coordenadora, né? Agora, quando a gente busca formações, capacitações, a gente se sente mais segura, né? A gente sente que tem uma bagagem maior, a gente passa a identificar mais as necessidades daqueles alunos, saber mais sobre os direitos desses alunos, das pessoas, né? Trabalhar mais em parceria com os colegas. Então, o bom da capacitação dos cursos é isso. A gente sempre está tomando essas formações porque vai nos ajudar assim. Agora, a gente saber tudo, a gente nunca vai saber, mas a gente pelo menos tem uma base, né? Tem uma base. Mas cada dia a gente vai acompanhando as novidades. Isso. E aí vem, como você falou, a BNCC junto com a educação inclusiva, né? Que a BNCC agora ela vem com grande avanço, não é isso? Com a educação, né, brasileira. Ela vai abrir uma grande, ou seja, ela já abriu uma grande oportunidade para a educação mais inclusiva. Porque a gente já sabe que a BNCC ela já trabalha, né, com as habilidades socioemocionais. Então, ela já abriu essa oportunidade para a educação inclusiva, né?
ela já vai partir, ou seja, ela já parte de um olhar para o aluno e suas singularidades. Tá certo? Ela já amplia a possibilidade para que as escolas busquem, olhem bem, busquem alternativa para ensinar a todos. Então, a BNCC olha, né? Ela tem um olhar para todos. Porque é isso que nossa Constituição diz. Que todos nós somos o quê? Iguais. Igual. Então, é isso Não que a no sentido de tratar todos, eu até falei no vídeo essa semana, não no sentido de tratar todos da mesma maneira, mas facilitar, né, Rose, para as pessoas. Isso. Então, vai trazer alternativas para ensinar a todos. Tá certo? Porque a partir do momento que uma criança de inclusão está em uma escola regular, tá certo? Ela precisa ter o mesmo olhar, tá certo? Quando eu digo assim, o mesmo olhar, gente, é quando ela tá ali na sala. Ela não pode ter um olhar discriminatório. Ela não pode ter um olhar discriminatório. Então, é isso que a BNCC vai trazer, tá certo? Então, vai trazer os princípios do desenho universal para a aprendizagem, que são proporcionar diversos meios para a aprendizagem, proporcionar diferentes formas para a expressão do que foi aprendido e manter, olhe bem, isso também está nas competências socioemocionais. O sinal está ruim. É da proveta. Manter a motivação e a permanência desses alunos. Porque esses alunos também só aprendem através da motivação. Através da ludicidade, gente. Então, gente, quem está assistindo aí a live, clica aí no coraçãozinho, no aviãozinho, para que mais pessoas recebam essas informações tão interessantes, né? E se fique antenado, porque o cenário vai mudar. Tudo isso é necessário elaborar o plano pedagógico. A BNCC já está aí, ó, desde 2019. E nós já estamos em 2020. Já está cobrando, tá certo? É um desafio muito grande para as escolas. Então, as escolas já tem muita escola já que já está com a BNCC. Onde mesmo ela já trabalha com a BNCC. E não vou dizer a você não, gente, no início a gente ficou meio assim, meio perdida, sabe? Mas depois a gente se encontrou. É muito legal trabalhar com a BNCC. Ela traz muita coisa. E para a educação inclusiva vai ser muito bom também. Tá certo? Porque ela vai trabalhar, como eu disse para você, ela amplia a possibilidade das escolas trabalhar com alternativas de aprendizagem. É muito. Tá certo? Pegar a BNCC, elas traz muita coisa mesmo. Tá certo? Então, a construção de uma escola inclusiva existe mudanças de ideias e práticas construída ao longo do tempo. Então, é isso que a BNCC vai trazer. Vai ter que mudar tudo. E, Rose, também uma coisa interessante que depois a gente até vai dar uma informação, um vídeo sobre isso, que a gente estava conversando sobre o CID, né? As pessoas que são da área de saúde tem que se antenar aí também, da educação, né? As pessoas que cuidam da mente, porque assim, agora vai ter a união do CID com o CIF, né? Que é um fato, assim, que é uma noção de diagnóstico, porque antigamente ficava muito preso ao CID, uma noção. É bom que quem esteja estudando assim, a área até pesquise melhor sobre o CID, que geralmente é uma letra e um número. Mas agora está tendo essa união, né, desse diagnóstico mais justo para uma pessoa. Não ficar muito na questão da doença. É como você falou, no dia a dia, as estratégias. Porque se a gente se prende muito na doença e no laudo médico, no relatório médico, a gente não vai trabalhar, porque cada indivíduo tem suas potencialidades. Então, eu tenho até aqui esse material, que depois a gente vai gravar um vídeo falando sobre isso, que fala, né, da classificação, que vai ser muito importante, que é relacionada à funcionalidade.
Classificação Internacional de Funcionalidade, Capacidade e Saúde, que também vai estabelecer critérios de classificação, mas não de acordo com a doença, mas sim de acordo com a funcionalidade. Olha os pedagogos aí em cena. A gente ficava antes, Rose, muito presa antigamente ao laudo médico. E aquela criança que a gente ficava ali na sala de aula, que ela se desenvolvia, às vezes, quem dizia não, ele se desenvolveu por causa do médico, por causa, não subestimando ninguém. Mas agora vai vir essa união. Porque a criança, como o Rose falou, aprende com afeto e cada um aprende no seu ritmo. Vygotsky, psicólogo, fala isso, né, Rose? Vygotsky fala isso. Com certeza. E a inclusão escolar, gente, ela requer a parceria, tá certo? Ela requer a parceria família e escola. Ela tem que ter essa parceria família e escola. Tá certo? Então, inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino, independente de cor, independente de classe social e de condições físicas e psicológicas. Precisamos entender isso, tá certo? O termo é a inclusão educacional de pessoas com deficiência mental. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Recusar a ensinar uma criança e a um jovem com necessidade educacional especial é crime. Certo? Isso está lá, ó, na lei. Tá certo? É crime. Então, os pedagogos estão chegando, ninguém sabendo. Está lá. Certo? Então, todas as instituições devem oferecer atendimento especializado, tá certo? Lado de educação especial. Geralmente, a escola sempre tem, né? Um orientador, sempre tem um psicopedagogo. Onde eu trabalho mesmo tem orientador, tem um psicopedagogo. Então, quando precisa de algo, já encaminha, se o professor percebe algo, já encaminha, já fala. Essa escola é boa, porque eu conheço muito aqui no pé. Porque assim, aonde eu sou psicopedagoga, mas eu não posso, porque eu sou professora lá. Então, já tem uma psicopedagoga. Então, quando a gente percebe algo, tá certo? Então, a gente já encaminha, já conversa, então ela já chama a família, entendeu? Porque é tudo uma observação, não é eu ver hoje e aí ela já vai chamar, não. É toda uma observação, é todo um trabalho que ela faz, porque ela faz todo um trabalho minucioso, entendeu? Porque não é toda a família que aceita, então você precisa saber como é que você vai conversar com essa família, até essa família aceitar, e aí para tentar encaminhar essa criança, entendeu? Para os profissionais adequados, porque tem que levar para esse profissional adequado, entendeu? Porque tem que levar para um psicólogo, tá certo? Tem que levar para... aí depende, tem fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, e depende da deficiência da criança, o que é que ela tem para poder, e aí levar o retorno para a escola. Então, quando a gente fala desse atendimento especializado, é isso que a escola precisa ter. Eu não vou dizer a você que a escola vai ter tudo, claro, mas precisa, pelo menos, ter um mínimo para atender aquela criança especial. Especial não, gente, desculpe. Com aquela deficiência, porque a gente não chama de especial. É porque eu não vou mentir para vocês, eu não gosto desse termo deficiente. Eu não gosto. Disse a Michelle que eu não gosto. Então, tem que ter pelo menos um mínimo para poder atender essa criança. Então, é por isso que ele diz que é chamado de educação especial. Então, no entanto, o termo não deve ser confundido com escolarização. Porque tem escola que confunde com escolarização. É outra coisa que me deixa chateada. Tá certo? Me deixa super chateada. Então, e a mesma coisa, não adianta você separar a criança.
Não adianta, ele tem que conviver com as... E eu vou dizer uma coisa a você, quando ele convive com as outras crianças, ele se desenvolve muito mais. Você pensa que não, mas ele se desenvolve muito mais. Ele cresce muito mais dentro das limitações dele. O educador também precisa entender isso. Dentro das limitações dele. Ele tem as limitações dele. Porque tem educador que acha que ele vai fazer a mesma coisa. Não. Ele tem as limitações dele. Ele tem o tempo dele aprender, ele tem o tempo dele de falar, ele tem o tempo dele de escrever. Eu tinha aluno, gente, que demorava uma semana para fazer prova. Cabe ao educador entender isso. Ele tem a limitação dele, ele vai fazer. Agora ele vai fazer no tempo dele. Cabe a família entender, cabe o professor entender, cabe a escola entender, cabe todo mundo entender. É o tempo dele. E aí tem outra coisa. A avaliação dele, o professor tem que repensar como é que vai fazer a avaliação dele. É o mesmo conteúdo? É. Mas a quantidade é menor. E outra dica, as perguntas têm que ser diretas a depender do que ele tenha. A depender da deficiência que ele tenha. Então, é tudo isso, gente, que a gente tem que procurar, que nós temos que buscar. Por isso que eu digo a vocês, integrar é uma coisa, escolarizar é uma coisa, inclusão é totalmente diferente. Deixa eu falar aqui com o pessoal aqui que está entrando, tá? Dá boas-vindas. Tem muita gente contribuindo. Pronto. Eu quero agradecer aí a participação, a compreensão de todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Rita, Nelson, Adriano, Bonfim, Patrícia. Diz que fica muito feliz em te ver, Rose. Também Vanilde, Van. Prazer, Ju, muito obrigada também. Na inclusão existe um trabalho multidisciplinar, a Rosa já até respondeu isso, não foi, Ju? Pronto, claro, tem que existir sim. Mesmo com tantas inovações, ainda vejo muito preconceito das pessoas. Tem alguma dica para as pessoas preconceituosas aí? Não, a gente não tem como dar uma dica, acredito eu. É uma questão, assim, de mudança cultural mesmo. E, assim, como a gente falou, se a pessoa ela tem preconceito e vai trabalhar com crianças, com educação, vai ser professor, realmente tem que se reavaliar os seus princípios, né? Porque a gente vai trabalhar com pessoas, com todo tipo de pessoas. Principalmente em escola pública. Aí, realmente, eu não conheço nenhuma receita para mudar a gente preconceituosa, não, viu? Não sei se Rose conhece. Alguma dica aí? Tá. É a mesma e coisa. Vanilde falou aqui também, ó. Infelizmente, nem todas as escolas dispõem deste amparato essencial para o desenvolvimento favorável. Exatamente. Nem todas as escolas. É isso mesmo, Van. Agora a gente está querendo trazer aqui nessa live. A gente entende, você trabalhou comigo muito tempo, sabe como eu sou uma pessoa, a gente entende muito bem das dificuldades, mas a gente está querendo trazer uma reflexão sobre nós também. Porque quando a gente fica muito naquilo de que eu não fui preparado, eu não sou especializado, e isso causa um desgaste para nós educadores, porque a gente está na sala de aula, está vendo aquela criança, e aí também a gente transfere a nossa responsabilidade para o outro. Então a gente está querendo trazer estratégias até que isso realmente se mude, né? Porque agora com a BNCC algumas mudanças vão existir. E essas crianças inclusivas que têm deficiência, elas terminaram agora na quarentena ficando aí, ó, de lado, a maioria delas. Como é que não tá essas crianças em casa? É digno de pena mesmo, a gente fica sentida. E aí agora o MEC deu em cima e agora vai ter que fazer isso, né? Esse reajuste, porque de todas as crianças, mais prejudicadas foram esse grupo. Esse grupo e os pais também, né? Porque não é fácil, né? Realmente, Rose, ela tem essa experiência, essa bagagem, deve saber que não é fácil para uma mãe, para uma família, ter uma criança assim que não consegue inserir ela em uma escola. Não é fácil, não é fácil mesmo. Mas a gente pode conseguir com amor, com afeto. Eu acredito muito nisso, né? É isso. É a mesma coisa uma criança com paralisia cerebral.
Imagine você pegar, né, uma criança com paralisia cerebral. Essa criança com paralisia cerebral, ela precisa ter um profissional auxiliar para ajudar o professor. Certo? Para ela poder executar as atividades na alimentação, na higiene pessoal. É isso? Então, vai ter o professor e vai precisar também, tá certo? De um profissional auxiliar para poder ajudar. Você vai deixar de fazer a inclusão desse aluno? Não. Ele tem que ser incluído em uma classe regular. Tá certo? Então, cabe, tá certo? Aí vai entrar o professor, a coordenação, todos da escola, vai ter que planejar atividades, vai ter que se juntar com o profissional auxiliar para arranjar a melhor forma para agregar, né, para fazer inclusão, aliás, desse aluno na sala de aula. E a pedir ajuda aos coleguinhas também, porque a gente não pense não, porque eles ajudam, viu? Ajudam muito, porque os meus alunos me ajudavam muito com os meninos. São carinhosos, tá certo? Ajuda também o colega a fazer as atividades, ajuda muito. Cabe muito o professor a fazer todo esse trabalho em sala de aula, tá certo? É a mesma coisa um aluno com a deficiência física. O ambiente todo tem que ser mudado. Porque um aluno com deficiência física, um aluno cadeirante, tá certo? Uma dica, né? Uma escola que não tem uma rampa, que tem uma escada, ou vai ter que mudar a sala para baixo para poder incluir, né? Fazer a inclusão desse aluno. Porque também não vai deixar de fazer a inclusão dele, porque ele precisa estudar em uma escola regular. Então, vai ter que ter banheiro adaptados, vai ter que ter banheiro adaptado, vai ter que ter rampa. Então, vai ter que fazer toda uma adaptação para poder receber este aluno com a deficiência física na escola. Aí vem engrossamentos de lápis, apoio para o braço, aí vem tesouras especiais. Então, é todo um preparo para receber estas crianças. Então, a gente tem que pensar em todas as deficiências, né? Aí vem paralisia cerebral, aí vem a deficiência física, aí vem a visual, aí vem a auditiva. Então, tudo isso nós temos que parar para pensar, como a Michele falou. Nós temos que parar para pensar realmente o que nós queremos e nos preparar para tudo. Tá certo? Tem algumas contribuições aí, Rose, você está vendo aí? Tô. Tá, consegue ver? E falou sobre o termo, né? A terminologia correta. A terminologia correta é a pessoa com deficiência física e não a pessoa deficiente, é uma pessoa com deficiência. Então, isso é importante também, nós e quem está querendo entrar na área, saber, né? Se apropriar disso, porque tem pessoas que ainda continuam usando e ainda utiliza a pessoa portadora de deficiência, a portadora de necessidades especiais, mas o termo correto é a pessoa com deficiência. Também porque a mídia ainda fala sobre isso, algumas pessoas ainda falam, mas esse termo realmente mudou mesmo. Aí tem uma contribuição também aí de Noca Santos, bem colocado, Patrícia, uma outra maneira de avaliação. Hoje, no momento de pandemia, tem um aluno de inclusão e estamos fazendo a avaliação de horário oposto. E, por sinal, está se saindo muito bem. Deixa eu ver o que a Patrícia falou. Eu tive um aluno que fazia a prova escrita, mas se desempenhava melhor oralmente. O professor, após a prova escrita, voltava para casa, perguntava e realizava o diálogo oral. Porque tem que ter a flexibilização. Quando se fala da BNCC, do currículo, ele é igual para todos. Mas quando se trata de alunos assim, termos a flexibilização, flexibilizar, como o Rose falou, algumas estratégias.
É no sentido estratégia. assim, São então a criança, estratégias. porque aí a gente vai estar dando a entender de que a gente respeita a potencialidade daquele indivíduo, né? Isso, porque são estratégias, inclusive aí entra o papel do psicopedagogo, porque a partir do momento que a criança ela começa a ir para os profissionais, eles vão também alinhar algumas estratégias para o professor, tá certo? Para o educador trabalhar em sala de aula com esses alunos. Então, uma das é a avaliação, como a Patrícia falou. Ele pode dar estratégias de avaliação? Sim, tá certo? Teve uma live que eu falei que tem alunos que não conseguem, que tem alguma deficiência, alguma dificuldade de aprendizagem, que ele não consegue fazer avaliação junto com os outros alunos. Então, o que, que vai acontecer? O psicopedagogo vai dar alternativas para que ele faça a avaliação só em um ambiente sozinho, sem interrupção de ninguém. Eu mesmo, meu aluno de inclusão, o que, é que eu fazia? Eu dava a prova para todo mundo. Ele não sabia que a prova dele tinha perguntas, as perguntas deles eram diretas, a pergunta dele. Ele não sabia. E o que é que eu fazia? Eu entregava a prova a todo mundo e entregava a dele também. E aí eu li a prova de todo mundo, inclusive a dele. Ele estava lá. Aí depois que eu li a prova de todo mundo, ele estava perto de mim. Então era uma estratégia minha. Aí eu pegava, estava lá e eu dele. Aí quando ele precisava de orientação, ele me chamava. Ele ia novamente com ele. Mas ele não sabia que a prova dele, as perguntas eram diretas, mas era o mesmo conteúdo. Por que eu não queria que ele soubesse? Para ele não se sentir diferente do outro. Porque o que é que nossa Constituição diz e o que é que nossa BNCC nos traz, que todos são o quê? Iguais. Então, isso é isso que eu trago para vocês. Então, isso é inclusão. Isso é fazer a inclusão do aluno em sala de aula. Os meninos sabiam? Os meninos da sala sabiam? Sabiam. E eu tinha 2 alunos especiais. Tinha 2 alunos, eu só falo assim, tinha 2 alunos de inclusão e todos 2 diferentes. Um tinha problema de TDAH, estavam percebendo que ele tinha espectro de autismo, e o outro, ele tinha um outro problema que agora eu não me lembro. Então, eram problemas diferentes, eu tinha que trabalhar diferentes, porque a visão deles eram diferentes. Tanto que tinha um que desenvolveu a leitura. A mãe gravou, minha coordenadora não deixa o Mickey que está aí assistindo, gravou ele lendo e mandou para a gente. Então, aquilo ali foi uma felicidade para a gente. Então, gente, nós conseguimos sim. E olha que foi o primeiro ano dele na escola. E ele foi para quem? Para mim. A coordenadora de Rosa, você já tem sorte, viu? Eu disse é. E eu fiquei com 2, com eles 2. E eu fui o ano todo com eles. E com 2 especificidades diferentes. Então, gente, eu não vou dizer para vocês, não, é trabalhoso, é desafio, porque tinha que fazer avaliação, o olhar diferenciado, a atividade que botava no quadro, às vezes eles copiavam, às vezes não copiavam, tá certo? Eu tinha que determinar, às vezes eu ficava o dia todo com atividade, porque eu tinha que esperar, como eu disse a vocês, eles têm o tempo deles de terminar. Então, isso requer muito a gente repensar o que nós queremos, realmente. Então, para quem está chegando agora na educação, realmente faça. Está encerrando a live. Para terminar, então faça realmente. 15 segundos. Gente,
Ó, Boa noite, obrigada aí. A gente vai continuar postando os vídeos e informações, tá bom? Beijo.